de Acesso e Segurança Eletrônica. Olá, boa noite. Mais uma semana começando. Bem-vindos ao JA desta segunda-feira, 22 de junho. Acompanhem comigo o que é destaque hoje no estado. O FMG desenvolve cartilha que indica produtos de limpeza mais eficientes para eliminar o novo coronavírus. Cidades mineiras abrem hospitais de campanha. Prefeitura de BH inaugura laboratório para ampliar testes de Covid. E ainda, as atualizações do mundo do esporte. O JA começa agora. A pandemia nos aproximou ainda mais dos produtos de limpeza. Eles estão conosco praticamente durante todo o tempo, seja em casa, na rua, no trabalho. Da água sanitária e lisoforme ao famoso álcool em gel. Para ajudar na escolha e compra desse material, a UFMG elaborou uma cartilha para facilitar a escolha dos produtos mais eficientes. Veja na reportagem de Larissa Pimenta. Menina, eu já sou chata com limpeza. A minha chatura piorou mais ainda. Passo pano com cloro assim, nos móveis que eu sei que eu posso passar. Ultimamente a gente está usando muito álcool em gel, água sanitária. O detergente normal para poder fazer a limpeza das vasilhas, panelas, água sanitária, cloro. Reforçar a limpeza dentro de casa é fundamental para espantar o vírus. E para ajudar a escolher o produto que realmente vai eliminá-lo, o Departamento de Química da UFMG montou uma cartilha com várias dicas sobre a descontaminação de superfícies. A gente procurou substâncias que fossem realmente efetivas para destruir o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa a Covid-19. Os produtos são água sanitária, água oxigenada, álcool 70 e cloreto de benzalcônio. Este último não é conhecido por muita gente. O nome não é muito familiar, mas o cloreto de benzalcônio pode ser encontrado em um produto que provavelmente você tem na sua casa, o desinfetante. A substância também está presente em outros 1000 produtos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estudos apontam que o álcool na concentração 70% elimina o vírus em 30 segundos. Mas tome cuidado, porque se trata de um produto inflamável. Ele pode ser usado para desinfectar áreas, vidro, plástico, metais de forma geral. A água oxigenada 10 volumes em forma líquida também é um produto que pode ser usado para desinfecção. Não é indicado usar em objetos de cobre, latão, zinco e alumínio. E a água sanitária ajuda na limpeza de pisos e outras superfícies. A água sanitária, ela vem numa concentração superior à que precisa. Então, normalmente a gente dilui, 3 colheres de sopa, que corresponde a aproximadamente 50 mililitros, em 1 litro de água. A água oxigenada também você dilui. Então, você pega normalmente uma xícara de água oxigenada e mistura com uma xícara de chá de água. A especialista alerta que a mistura dos produtos não é indicada. Pode até ocorrer problemas, reações químicas inesperadas entre eles, que a gente nunca aconselha misturar. Quanta dica boa, né? Mas agora vamos saber como estão os números do novo coronavírus em Minas Gerais. Olha só, o estado tem hoje 28.918 casos confirmados da doença. 11.190 pacientes estão em acompanhamento. O número de mortes subiu para 688. 27 novas confirmações em 24 horas. O número de pessoas recuperadas, olha só, 17.040. Na coletiva realizada hoje pelo governo de Minas, o secretário de Saúde disse que um dos focos no momento é expandir leitos de UTI em hospitais já existentes, que não pretende trazer pacientes do interior para a capital. Nosso objetivo é que cada região ela tenha condição de atender aos seus cidadãos. Nós não temos o objetivo de transferir pacientes do interior para a capital. Isso nunca foi o nosso objetivo. Pode acontecer, em alguns momentos poderá vir a acontecer sim, mas não é o nosso objetivo,
Por um outro lado, é importante entender que a capital ela está dentro de uma região que é a macro-região centro, ou seja, tem muitos municípios além da capital que vivem e dependem de leitos que foram lotados anteriormente na capital, mas isso tem a mesma lógica de ser uma única região no estado. Esses pacientes que precisam de leito de terapia intensiva, eles normalmente têm que ser referenciados para hospitais e para municípios com um porte maior. Nem todo município consegue montar uma equipe tão grande de profissionais de saúde. Então, nesse contexto, isso foi tudo elaborado, foi tudo pensado na estruturação dos planos macro-regionais. E esses planos macro-regionais hoje, eles vão ser a base de toda a execução da Secretaria de Saúde, desde o envio de respiradores ao direcionamento de transporte sanitário, eles tendem a cumprir esses planos macro-regionais. Ainda na coletiva, o secretário fez um alerta para que as pessoas fiquem atentas aos sintomas da Covid. Todo mundo que tem algum conhecido próximo, que teve contato com esse conhecido próximo e ele está com a Covid, essas pessoas têm risco de ter adquirido, a infecção. Então, no caso delas terem tido um contato próximo, é de boa prática que elas fiquem afastadas, que elas mantenham um distanciamento de outras pessoas por pelo menos uns 5 dias, no sentido de observar se vai ter clínica, se ela pode ter pego a doença ou não. E o governo reforçou que oferece de graça consulta por telemedicina por meio de um aplicativo. Veja como funciona. Ele pode ser acessado através da plataforma Android, fazendo download do Saúde Digital MG Covid-19, ou seja, esse programa ele tem uma inteligência artificial que faz uma triagem das pessoas sobre o risco de estar com Covid ou não. E no caso da inteligência artificial ter identificado sobre risco da Covid, a pessoa é possível de ter um agendamento com profissionais de saúde, com médicos, enfermeiros e até com psicólogos. Ou seja, nós estimulamos muito que essa ferramenta seja utilizada pela população. A testagem pela inteligência artificial pode ser realizada quantas vezes se fizer necessário, ou seja, é possível testar praticamente todo dia quem tiver em dúvida se tem o risco de ter Covid ou não. Agora vamos saber como está o número da doença aqui em Belo Horizonte. A capital tem hoje 4.332 casos confirmados da Covid-19. E até o momento, 96 mortes foram confirmadas em Belo Horizonte. Começou a funcionar hoje um laboratório da Prefeitura de BH para testes de Covid-19. Os exames são para a fase inicial da doença. O laboratório tem capacidade para 320 exames por dia. O novo laboratório funciona nesse prédio, no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital. A estrutura montada tem 123 metros quadrados e aparelhos de alta tecnologia. O método de confirmação para a presença do novo coronavírus utilizado aqui será a biologia molecular, que detecta o vírus na fase inicial da doença. A importância disso é a importância, inclusive, epidemiológica, de você conseguir fazer o isolamento mais efetivo desse paciente que é positivo, buscar os contatos desse paciente positivo, inclusive, para avaliar melhor e para diminuir essa cadeia mesmo de transmissão da doença. 8 profissionais da Secretaria de Saúde já estão trabalhando no local. Com o novo laboratório, a expectativa é de dobrar já nos primeiros dias o número de análises de exames e entre 30 e 40 dias chegar a 600 diariamente. Mas a porta de entrada para quem precisa fazer a coleta continua sendo nas UPAs, nos hospitais e nas unidades de saúde. As amostras serão encaminhadas para cá. Ainda segundo o gerente, o laboratório está ligado à rede FUNED, da Fundação Ezequiel Dias, que já realizava os exames e poderá futuramente realizar outro tipo de análises. Com a ampliação da estrutura laboratorial, a Prefeitura pretende testar todos os trabalhadores da saúde de unidades assistenciais e a população com índice alto de vulnerabilidade social. E é importante dizer ainda que esse laboratório é um laboratório de análise, então a amostra vai chegar aqui para análise e para processamento. Aqui não é realizado coleta, as coletas vão ser realizadas nesses pontos já habituais e alguns pontos que inclusive a gente vai ampliar, tendo em vista a ampliação da oferta. Várias cidades estão voltando a intensificar as medidas de isolamento social.
Pelos próximos 15 dias, a Prefeitura de Santa Luzia enrijece as regras de funcionamento do comércio. Setores funcionarão em dias alternados, com exceção de estabelecimentos como bares, restaurantes e academias que devem permanecer fechados neste período. Alguns setores de Santa Luzia, como salões de beleza, lojas de roupa, materiais de construção, devem funcionar em dias alternados. As regras valem até o dia 5 de julho. Agora, na contramão do que a gente já está vendo dessas medidas adotadas, está a Prefeitura de Matozinhos. Igrejas, academias, restaurantes e lanchonetes voltaram a funcionar normalmente. A Prefeitura de Matozinhos publicou o decreto que dá condições para flexibilização do funcionamento desse tipo de estabelecimento na cidade. Essa semana vai ser de temperaturas mais amenas. Na sexta-feira, uma frente fria promete baixar ainda mais o termômetro aqui na capital. Mas veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Céu nublado com névoa úmida ao amanhecer na zona da Mata e no Jequitinhonha. Nas outras regiões, o céu fica claro com névoa seca. Em BH, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Os termômetros ficam entre 8 e 28 em Paraupeba. Oscilam dos 9 aos 32 em Campos Altos. Vão dos 8 aos 30 em Bom Sucesso. E em Diamantina, mínima de 10 e máxima de 31 graus. Começou a funcionar hoje em Ibirité, na região metropolitana, o hospital de campanha para pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. A unidade tem 40 leitos, sendo 20 clínicos e 20 de unidade de terapia intensiva. Atualmente, os pacientes com suspeita ou confirmação do Covid-19 ocupam 40% dos leitos da cidade. Amanhã, cerca de 15 pacientes vão ser transferidos para o hospital de campanha para desafogar o hospital regional. Ibirité tem hoje 144 casos confirmados de coronavírus e 3 pessoas já morreram com a doença na cidade. Varginha, no sul de Minas, abriu o hospital de campanha da cidade, também para atender os casos de Covid-19. Ao todo, são 56 leitos para atendimentos de Covid-19 e nesta primeira fase, 28 estão habilitados para receber pacientes. 20 são de enfermaria e 8 de unidade de terapia intensiva, UTI. O hospital de campanha está montado no campus da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em Varginha. O local é de atendimento exclusivo para pacientes do coronavírus. O investimento foi de 3 milhões de reais. No início, segundo a Prefeitura, o hospital seria de apoio para outras doenças, visando desafogar a unidade de pronto atendimento, a UPA, que funciona em frente, mas o projeto foi alterado. Os funcionários do Hospital Galba Veloso, na capital, fizeram hoje uma manifestação contra o fechamento da unidade. Os funcionários que serão removidos do Hospital Galba Veloso se reuniram no pátio da unidade de saúde para discutir a situação dos profissionais. Eles denunciam que foram surpreendidos com a publicação no Diário Oficial do município de que terão de deixar o local a partir de hoje, segunda-feira, e serão transferidos do hospital psiquiátrico, que é referência no estado. A preocupação maior é com o local para onde serão levados. 1.130 leitos psiquiátricos estão sendo desativados e 270 servidores transferidos. A FHEMIG informou que os 270 servidores vão compor a equipe de outros hospitais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Quanto à reabertura do Galba Veloso, a FHEMIG afirma que está se reunindo com a gerência municipal e a Diretoria Estadual de Saúde Mental para buscar o melhor caminho para assistência aos pacientes. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que igrejas católicas podem ser reabertas com algumas medidas na região metropolitana. Já, não saia daí. O Horizonte liberou as missas presenciais com uma série de recomendações. Eu estive neste domingo na igreja de São Sebastião, no Barro Preto, região centro-sul da capital, para conferir a adesão e os cuidados dos fiéis. Depois de 3 meses, é a primeira vez que Flávio e a esposa voltam a entrar em uma igreja para assistir à missa. Uma alegria poder voltar a se reunir, né? Isso, como se diz,
com certeza vai nos renovar. Isabel está ansiosa pela comunhão. Só pela televisão você sente, mas não tem a hóstia ali, né? Não tem ali a comunhão junto com o padre, com a igreja toda. Pra gente está sendo muito bom, né? Ajuda até a gente a sair um pouco de casa, a sair daquela monotonia, daquele medo, né, de prisão, assim, né? Para receber os fiéis, as igrejas tiveram que se adequar e seguir todos os parâmetros estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Mais de 100 itens fazem parte das recomendações indicadas pela Arquidiocese de Belo Horizonte para que as igrejas abrissem as portas novamente para os fiéis. Alterações dos gestos litúrgicos e o distanciamento nos bancos está entre essas recomendações. Assentados juntos, apenas pessoas da mesma família. O restante dos fiéis deve respeitar o distanciamento. Esta igreja, na região centro-sul da capital, uma das mais antigas, com quase 100 anos, apesar de comportar quase 1000 pessoas, para este domingo, teve a capacidade reduzida em mais da metade. Além do distanciamento, o uso de máscaras é obrigatório. Álcool em gel deve estar disponível para os fiéis. Tapetes sanitizantes, redução no tempo das missas e voluntários para fiscalizar as medidas também constam nas recomendações. Havia muita pressão e há muita pressão em todas as igrejas, na arquidiocese, mas é claro que não se poderia abrir se não tivesse segurança. Durante a comunhão, os ministros usam luvas. A hóstia só pode ser entregue nas mãos. A quantidade de regras não reduziu a emoção do momento. Com todos os cuidados, com as medidas de segurança necessárias, é possível a gente voltar. Eu moro em Fortaleza e lá nós não estamos tendo missa. Então faz 3 meses que eu estou sem ir à missa, sem comungar, né? Estou com um irmão que está doente, né? Que está com Covid, está lutando, está no hospital. Mas é aqui que a gente vem buscar força, né? Mil e 500 igrejas em 28 cidades integram a Arquidiocese Metropolitana. A Polícia Civil cumpriu 2 mandados de prisão contra um homem condenado por homicídio e roubo. Ele foi detido em Contagem, na região metropolitana. Um salto olímpico espetacular. Se não fosse de um criminoso, até que merecia uma nota 10. Essas imagens foram gravadas em maio do ano passado, na primeira tentativa de prender o Aquaman, apelido dado pela polícia após ele atravessar uma lagoa inteira, nadando para fugir. Assim que o Aquaman chegou no condomínio, ele percebeu a presença de 2 homens, desconfiou que eram policiais e a imagem captou ele pulando. Ele cai com as 2 mãos, a lagoa tem uma face que é pedra, ele cai com as 2 mãos sobre as pedras, dá uma cambalhota aí, cai na água e atravessa a lagoa. Na última sexta-feira, o homem, de 35 anos, finalmente foi preso, em um condomínio fechado, na cidade de Contagem. Ele é acusado de cometer 5 homicídios e um roubo, na região do Cabana, em Belo Horizonte, e já havia sido condenado a 18 anos de prisão. Ele pertence à gangue São Geraldo, é a antiga sala VIP, e realmente todos os homicídios são motivados por disputas territoriais do tráfico de drogas. Daqui a pouco, as notícias do esporte. É depois do intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Alterose e agora para falarmos sobre esporte com Péricles de Souza. Parece que os torcedores e o time do Atlético estão bem felizes, mas comemorando o quê, Péricles? Olá, Carol e amigos do Jota. Olha essa, hein? Em plena pandemia, sem jogos e com receita em baixa, o Atlético surpreende. Tinha 20 mil sócios torcedores e pulou para quase 43 mil segundo o clube. E os motivos são as boas contratações, incluindo aí um treinador de ponta como Jorge Sampaoli. E o manto da massa, né? Tá lembrado? Concurso entre torcedores para desenhar uma camisa para o time. Sucesso total que proporcionou uma venda de 100 mil unidades, gerou milhões de reais em receita extra e ainda incentivou o programa sócio-torcedor. Uma boa ação que valeu mais que o ganho com toda a bilheteria no ano passado, hein? Show de bola!
Já a chegada do novo reforço, o volante equatoriano Alan Franco, vai demorar, já que o governo federal prorrogou por mais 15 dias a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. E no Cruzeiro tem reforço estrangeiro? Isso mesmo, o novo reforço celeste é paraguaio e vai poder entrar no Brasil apesar da restrição do governo. Raul Cáceres chegará a Belo Horizonte nesta terça-feira. Ele pode entrar porque jogou no Vasco no ano passado e tem o Registro Nacional de Estrangeiros, o que permite o ingresso dele no país neste momento. Enquanto isso, o Cruzeiro confirmou hoje o empréstimo do lateral esquerdo Rafael Santos, de 22 anos, para a Chapecoense até o final do ano. E tem novidade na futura elaboração do novo Estatuto do Cruzeiro. Ele vai poder ter a participação das arquibancadas. É que o Conselho Deliberativo abriu espaço para a participação dos torcedores na modernização do Estatuto, que será feita no clube. A torcida pode enviar sugestões e propostas para o projeto até a próxima sexta-feira, dia 26. O e-mail, anote aí, estatuto@cruzeiro.com.br. Dado o recado, hein? Um abraço, pessoal. Obrigada, Péricles. Lembrando, gente, que o Jornal da Alterosa também é feito por você. Então, mande para nós a sua sugestão. O nosso WhatsApp, 98814-1360, DDD 31. Participe. Eu fico por aqui. Se cuide e cuide de quem você ama. Boa noite e até amanhã. Tchau. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.